quando é feito um prospecto do testemunho que é pedido daquele que urge o seguimento do Cristo, tem uma implicação sobre o que preciso talhar e conseguir viver infidelidade vibracional, e que muitas vezes me coloca numa situação de aferição e me leva a dar uma resposta que tem a ver com o que sustento. Em Lázaro Redivivo, Humberto Campos vai dizer, no capítulo de Identificação do Espírito, no corrido do ano de 1581, onde um médico, ele havia desencarnado e ele era um benfeitor do pobre da sorte e realizava auxílio para fazer a amparação daquele que estivesse de alguma forma necessitado. E certa feita surge uma jovem que recebia ele mediunicamente e transmitia aquilo que ele lhe passava, visto que pela incorporação mesmo, esse espírito que havia desencarnado do Esculápio, ali acontecia para atender o que precisasse. E ela tinha uma casinhola tosca e simples, onde o faminto de reharmonização era alcançado pelo tratamento dispensado entre aquelas quatro paredes. Dessa forma, a moça supracitada passou a fazer um atendimento intensivo àqueles que acorriam céleres para aquele ambiente, com o fim de receber dela uma receita, uma orientação, sabedores de que era o próprio Esculápio que estava fazendo a ação acontecer. E na vizinhança, no arredor, correu a informação e num curto período de tempo enxameou a grande distância aquela notícia. E de longe, do expoente ao meridiano, acorreram para ter com ela. E quando já estava em pleno vapor aquele atendimento e diretiva que ora era dada, os familiares desse médico
não viam de forma boa aquele manobra em torno da memória dele. E essa jovem que tinha uma vida simples, do essencial, e colocou a serviço do coletivo essa mediunidade que trazia, da forma gratuita, visto ser algo que foi emprestado para ela para auxiliar, fora denunciada à Inquisição como feiticeira, magiista. E ela foi encarcerada, colocada atrás de uma grade, e mesmo tendo a interceptação carinhosa de devotado que tentou defendê-la, e esse empenho para que ela fosse liberta daquela malha trevosa que se criou em torno dela, ela foi mantida encarcerada, incomunicável, isolada, e por um longo tempo foi inquirida. Nesse período, chegou aquele cavalheiro inconsciente, grey, aquela senhora fanatizada, sectarizada, que afirmava tê-la visto na noite, imiscuída em sortilégio, em indignidade, ou que haviam testemunhado que ela explorara a boa-fé do outro, numa condição de ladra e rapineira vulgar, e pediam, endossando a condenação da pobrezinha. E foi colocado uma rogativa para que ela recebesse a graça de ser esquartejada viva no auto de fé, onde acontecia uma execução e um proclamo solene de um prélio proferido por uma inquisição contra um herege, um judeu, e havia inclusive sido aplicado em Portugal e Espanha, com respectivo domínio e área de atuação. Visto que na época em que houve essa perseguição massiva ao cristão, aquele que era tido como herege, traidor da doutrina do Cristo, era obrigado a ir para o suplício agradecendo o algoz pelo que estava sendo impingido a ele, com uma tentativa de aquilo que estava sendo colocado e imposto como martírio tivesse auxiliando o martirizado a pagar o seu suposto pecado, a sua heresia, a sua traição, e o ajudaria a chegar do lado de lá menos manchado. E por essa ideia que acontecia, quando alguém era colocado na mira do flagelo, do linchamento, do esquartejo, onde inclusive ocorriam uma celebração requintada para que aquilo, vindo a público, fosse proclamado e assodado, e o acusado era obrigado a ir em meio ao suplício, seja numa roda, numa fogueira viva,
agradecendo a quem estava fazendo aquilo com ele. Por isso aqui no caso dessa moça, foi pedido para que, ao oferecer a ela ser queimada viva, pudesse fortalecer e certificar essa bênção. E caso ela no alto tivesse supracitado, tivesse esse esquartejamento, seria uma graça, uma luz que estava sendo emitida na direção dela, que era feita em nome da caridade, da bonomia da igreja. E havia um primo desse médico falecido, que era padre, e estava interessado em manter a acusação em relação a essa moça, visto que ele não acreditava que o seu primo, depois de haver recebido missa e solenidade a rodo, teria, com toda a exéquia na sua direção, se demorado por aqui para auxiliar o populacho. Daí entendia-se que, no caso em tela, ele seria conduzido para uma região celestial de descanso, de paz, e não se daria o trabalho de voltar para uma região em que sombra e necessidade pululavam em toda parte, para se demorar junto a eles. Em acreditando dessa forma, ele tinha como certo a conduta de má fé da moça. E foi feito uma abertura para que fosse impingindo um deblitério e a análise minuciosa do caso. A moça, demonstrando no punho, braço, a flagelação hórrida que havia sido submetida, já estava anêmica, batida, doente. E diante do inquisidor mor, o próprio médico desencarnado usa ela para estabelecer um diálogo com aqueles que estavam ali, inclusive seu primo. E ali, à medida que era feito aquela colocação e estabelecido uma tentativa de fichar a inaptidão e a condição de indevidade que essa moça estava, ela, serena, começa, sob a ação do espírito que usava o seu órgão de fonação para se expressar, inicialmente com um sorriso e passa a esclarecer que estava ali em nome de Jesus, à medida que as perguntas eram feitas, e não representando a igreja.
E como não foi possível prender esse espírito e supliciá-lo, essa moça foi conduzida ao alto público de fé para o ato da queimação. E nesse instante em que acontece essa troca de figurinha, é perguntado para ele o seu nome, ele não coloca claramente. Pergunta se ele já havia morrido, ele diz que sim. Se havia deixado algum conhecido na Terra, ele responde positivo. E havia aquele ambiente de tensão no ar, onde ele diz que a família dele era a humanidade mesma. Pediu que fosse deixado esquecido aquele que ele não tomaria para o bem comum, e mostra que há situação que é melhor largar para lá e seguir, porque caso eu tome aquilo ao pé do acontecimento, eu vou prejudicar alguém. Questão da discrição, do sigilo. E essa caridade moral que é quando eu ignoro uma dada situação que não vai levar a uma condição melhor os envolvidos e sigo com a proposta elevada. Certa feita, Chico Xavier ele havia psicografado um livro com uma proposta para o público infantil, e em tendo feito isso em Pedro Leopoldo, ele havia enviado o original para Belo Horizonte numa gráfica que impingiria ali o desenho, visto ser direcionado para criança, e chegaria na mão de um desenhista que iria, conforme adrede acordado, fazer a transcrição do desenho de cada qual passagem e, em sequência, já encaminharia aquele material para ser produzido em escala, os livros para disponibilizar. E uma jovem que havia estado ali naquela gráfica que participara da divulgação daquele trabalho é tomada fazendo um artigo para o Jornal de Minas, onde ela coloca ali o trabalho assinando a sua autoria. Isto é, um livro que havia sido psicografado pelo Chico, é publicado por essa moça como se tivesse sido ela a autora. E o Chico, na ocasião, foi orientado por Emmanuel a silenciar e deixar para lá, visto que se ele fosse levar em consideração aquilo que havia acontecido e expor a imagem dessa moça, ia acabar criando um constrangimento desnecessário, e que a circunstância pedia esse silêncio, essa descrição, e seguir
mesmo tendo perdido aquele livreto que havia estado pronto, aguardando o quadrinho para publicar. E houve uma outra ocasião em que ele teve a escrita de um livro também psicografado por ele, mas de um outro espírito, e que não era direcionado para o público infantil. E que um conhecido fidelíssimo recebeu o original para dar uma relida, uma repassada. Após ter pedido isso para ele, ele enviou e foi transviado o livro, não mais encontrado. E perdeu aquele manuscrito e novamente ele ignora e segue sem levar em consideração o que havia acontecido, para não vir a prejudicar quem quer que fosse. E mostra que a caridade, ela me dá a condição de, diante de uma situação em que perceba algum tipo de irregularidade, quando direcionada a mim, silenciar e passar. Como fala que esquece e não deseja lembrar, porque aquilo se apaga no léu do tempo, visto que o objetivo é o auxílio e a amparação a fazer. E quando foi perguntado para ele se ele reconhecia a autoridade e a supremacia da igreja, é quando ele vai dizer que reconhecia a autoridade morredora do Cristo. E na questiúncula da sua profissão de fé, ele retorna a amar Deus sobre toda coisa, o próximo como a si mesmo, o cultivamento da verdade, pela verdade, fazer o bem, seguir nesse caminho e auxiliar a fraternidade, o caminho que faz correr nesse rumo. E foi um reviravolto no público. O inquisidor Mor ordena que a endemoniada fosse colocada atrás da grade, encarcerada novamente até uma ulterior deliberação, e iria averiguar, e colocou para o sevilhano que era uma farsa odiosa, condenável, que não havia sido esclarecido e feito um rastreio importante do que acontecia ali. E a médium propriamente dita foi então levada e quando ela entregou seu corpo à cinza, nesse caminho de fidelidade ao Cristo, ela passa junto com o espírito desse médico a um serviço mais profícuo e elevado em atendimento ao orbe, e encontra no sacrifício, no martírio, a sua melhor paz, realização. E intenta auxiliar quem a havia colocado naquele suplício, tanto verdugo quanto acusador,
flagelador, e cada um foi recebido por ela no primeiro degrau, quando passou sombriamente pelo túmulo. E mostra que o esforço para servir naquilo que é pedido de mim, ele passa por esse desejo moral e essa caridade. Mesmo porque o auxílio material, ele não vai acontecer se não houver caridade moral. Que precisa ser essa premissa do meu desejo, do meu vórtice. E Jesus sabia tanto da nossa condição inferior que nos deu o caminho da pedra para praticar o amor, porque sabia que nós iríamos desvirtuar até a caridade, conforme aconteceu. E por isso os piores suplícios, as piores guerras foram em nome de uma fé, usando o próprio Cristo. Mesmo depois que aconteceu a primeira hora da trombeta cristã, em que os cristãos foram em número inabordável para a arena do circo, morrer na boca do leão, levado para a fogueira, flagiciado no cárcere, e que isso se estendera até 300 depois de Cristo, quando foi permitido o cristianismo e tornado a religião oficial, logo do subsequente começaram a acontecer de o que se dizia cristão mesmo passar a impingir servícia aquele que não participasse do catolicismo. E em assim, por esse orbe afora, pululou ao longo desses 7.000 anos, 5.000 antes de Cristo, e esses mais de 2.000 anos depois do Cristo, todo tipo de guerra e insanidade que nós demos conta e não demos de cometer. E dentre esses se figura o motivacional basado religioso para o que foi perpetrado. E Jesus sabia muito bem disso, que nossa sombra desvirtuaria e degeneraria a própria caridade. E quando eu vejo uma situação de sofrimento que o outro passa, é uma prova para mim saber auxiliar. Na Índia, quando alguém passa mal na rua, ele fica passando mal sozinho, entregue a si. Não há alguém que pare para oferecer um consolo, um copo de água, encaminhar para o hospital. Isso acontece devido à crença no hinduísmo, que reza ali, que estar tendo uma desarmonia orgânica
diz respeito ao karma daquele indivíduo e que ele deve ser deixado ao léu da sorte para viver aquilo. E o Espiritismo vem aclarar que, de fato, é karma aquilo que eu venho a viver, mas quando tem alguém passando uma situação complicosa diante de mim, eu preciso minorar aquele sofrimento da forma que tiver ao meu alcance. Isso é uma prova para mim. Eu, desde criança, me peguei vendo situação em volta de mim, onde eu enxergava um sofrimento atroz que o outro estava vivendo e permanecia desejosa de ajudar de alguma forma. Ao longo da infância eu vivi isso várias vezes e o Espiritismo ele veio me aclarar que até mesmo uma mentalização positiva na direção daquele que passa um infortúnio vai ser usada em benefício dele. Para quem ainda se mantém num tanto fez, tanto faz em relação àquilo que vê do seu lado, quando começa esse despertamento para um pavor, uma desesperação que eu preciso auxiliar de alguma forma, isso começa a me sensibilizar e eu começo a arregaçar a manga naquela direção. Depois de um tempo em que o indivíduo ele já está vivendo essa caridade moral de forma profícua, ele começa a ter uma compaixão e uma coragem que não passa por esse sentimentalismo doentio, que o enfraqueceria, mas que o mantém numa serenidade, um espontâneo equilíbrio de sentimento e uma caridade como parte do seu comportamento normal, que o torna apto a auxiliar quem precisa de forma presta. Mas precisa haver essa sensibilização que muda a minha conduta e que me coloca como agente do meu tempo na direção da necessidade que pulula em volta de mim. E por esse motivo, o auxílio e esse saber colocar o que tenho de empréstimo para multiplicar num serviço nobre é urgente. E isso me ajuda a, mesmo em minha incompreensão e ataque, visto que eu optei pelo tributo do Cristo e não pelo tributo do mundo, não desanimo com a ignorância que receba, e é uma prova para o meu orgulho, para que veja que não sou nada nessa vida, e ao qual devo fugir de toda forma de mau humor, de atitude negativa, para que aquilo que eu realize com boa vontade, com sinceridade, possa ser usado pelo Cristo para minorar o sofrimento que acontece.